Nós estamos apresentando o programa no Curitiba pela nossa CWB-TV, o canal da informação para o exercício da cidadania. Mais informações. A nossa constante busca para uma vida melhor nos posiciona a afirmar que nós precisamos dar uma atenção especial, dar um maior valor ao nosso corpo. Precisamos ter mais comodidade e o nosso corpo ele precisa de sustentação. E essa preocupação nos levou a uma conversa através da reportagem. Nós fomos conversar com uma instituição que se dedica na produção técnica, na produção lógica e precisa de elevadores e também de plataformas. A reportagem do programa colheu esses depoimentos e você vê a partir de agora. Quanto à questão atual dos idosos, do aumento da idade média e expectativa de vida dos brasileiros, é um problema muito comum que ocorre hoje em dia, são os idosos ficarem reféns dentro da sua própria residência. No dia a dia, na nossa atividade, nos deparamos com situações onde os idosos precisam se locomover dentro da sua própria residência e não dispõem de equipamentos ou de previsão de solução para esse tipo de desconforto. A solução passa pelo empenho da família. Naturalmente, o idoso que contribuiu durante anos e anos para o bem-estar familiar e da própria sociedade, se vê numa situação que muitas vezes, mesmo tendo recurso econômico para adquirir o equipamento, muitas vezes a família o deixa refém ou pretende tirar ele do seu habitat natural, que é a sua residência, onde ele sabe, onde existe ali a sua cama, o seu banheiro, o corredor, onde é seu habitat natural, onde ela deve ser preservado e ali mantido. A gente costuma dizer que a família deve, se dentro do possível, contribuir de uma forma até positiva, e muitas vezes alguns familiares até fazem um rateio, e na compra ou no parcelamento do equipamento, até mesmo porque nós, infelizmente, não dispomos de política pública nenhuma no sentido de reter o próprio idoso na sua residência. Podemos comparar com os exemplos que temos na Europa, onde vários países, sabendo dessa importância e de preservar a saúde do idoso e evitar o risco de queda, porque via de regra a escada representa sempre um risco de queda, e a pessoa vindo a cair na escada, sofrendo uma queda, fatalmente vem uma fratura, até por uma questão de idade e muitas vezes de peso. Isso remete o idoso ou acidentado para o hospital e às vezes por um problema de outras complicações vem a falecer. Então fica sempre a nossa luta, vamos dizer assim, a nossa expectativa no sentido de que as famílias se conscientizem do problema e procurem recursos, que existem poucos, mas existem alguns recursos, onde podem ser aplicados e encomendados, desde que o equipamento seja encomendado. É feito toda uma visita no local, para se colocar, no caso, uma cadeira elevador ou um elevador unifamiliar. Então, basicamente, esse é o nosso, não digo mal do século, mas nosso dilema principal nos dias atuais. Quanto à possibilidade da remoção do idoso da sua residência para uma casa de repouso, ou mesmo uma casa de saúde, e sempre existe essa possibilidade, depende de cada situação. Mas reforçamos que a melhor solução para o idoso, na medida do possível, ainda é ficar na sua própria residência. Vale lembrar que quando o idoso é removido, em boa parte das vezes, em grande parte das vezes, a contragosto da sua casa onde ele morou, passou a sua vida inteira, e removido por uma questão de conveniência familiar para um outro ambiente, ou mesmo que seja uma casa de repouso, isso pode muitas vezes resultar em depressão
e um abreviamento da sua vida, do restante da sua vida. Por outro lado, se ele ali permanecesse, ele poderia ainda, no seu restante de vida, ter uma vida saudável, com sua questão emocional preservada, e evitando-se, assim, um monte de outros complicadores, até por uma questão de saúde e também do próprio convívio familiar. A casa do pai e da mãe vai ser a casa do avô ou da avó, ou do sogro ou da sogra, onde podem ser visitados periodicamente, aos finais de semana, nos encontros com as famílias ou com os familiares. Para cada situação existe uma melhor solução, uma solução mais adequada, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista econômico. Para tanto, se faz necessário uma entrevista ou uma visita ao local, ou mesmo que por telefone como um primeiro contato, e depois através de fotos, um meio digital, ou mesmo uma visita no local através de um técnico, e fazendo um levantamento, uma entrevista com um familiar, ou mesmo com o principal interessado, a fim de que seja apresentado um estudo e a melhor solução. A nossa empresa é especialista nisso, já há quase 30 anos, e hoje nós dispomos de meios de acesso a fornecedores europeus, que são os principais fabricantes desse tipo de equipamento, no caso especificamente da cadeira elevador, onde você pode adequar uma cadeira elevatória que corre pelos degraus da escada sem ter que fazer obra civil, sem que seja necessário mexer no layout da residência. E além da própria cadeira elevador, se não for a melhor solução, existe ainda um pequeno elevador, aí sim, dependendo de cada caso, há que se fazer obras civis. Geralmente também se faz um trabalho em conjunto com algum arquiteto, onde se apresenta o estudo ou um pequeno anteprojeto para adaptar a melhor solução para cada caso. Sempre é possível resolver, considerando-se sobremaneira que as casas sempre têm sua parte íntima no piso superior e a parte social no piso inferior. E a pessoa, para poder se locomover em casa, fazer seus tratamentos mesmo de saúde, entrar e sair da sua residência, fatalmente tem que sair do seu quarto, do seu dormitório, da sua parte íntima, para a parte social e muitas vezes até para passear, pegar um pouco de sol, ter uma vida social. Então a acessibilidade nesse caso especificamente representa essa grande diferença. Meu nome é Hélio Alberto Murara, eu sou gerente da Lilo Acessibilidade, uma empresa, como mencionei, que pode ajudar a resolver esse tipo de problemas. Eu subia e descia uma vez, 2 vezes por dia, mas era pesado. A cadeira veio me facilitar sobremaneira, né? Fica um ato contente, sadio, alegre de subir, né? E ela veio me contentar bastante. Além do segmento unifamiliar ou do segmento doméstico, residencial, nós ainda atuamos no segmento corporativo, onde entra bancos, empresas com sede que precisam de adequações, e também no mercado empresarial, como restaurantes e locais públicos, museus, auditórios, palcos e etc. Para cada tipo de situação, nós teríamos, além do que eu já mencionei, ainda teríamos a plataforma vertical, que ela pode ter um acionamento hidráulico ou elétrico, até 2 pisos, com limites de 4 metros de percurso. Como também poderemos ter um elevador hidráulico de 2, 3, 4, 6, 8 pessoas, com acionamento, como falei, uma bomba hidráulica, com um sistema de no-break para evitar uma situação de no-break. Em uma situação de blackout, você evitar paralisação do equipamento com pessoas dentro. Com relação à assistência técnica, todos os equipamentos são
assistidos pela nossa assistência técnica ou por um preposto técnico quando a instalação se dá fora de Curitiba, como temos hoje no caso de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília. E também fornecemos a garantia de pelo menos 6 meses a cada equipamento instalado. Para você que precisa de um estudo de caso, de uma solução para o seu problema, eu peço que acesse o nosso site, onde lá encontrará as principais informações, como telefone, e-mails, etc. Nos passando a sua consulta, teremos o maior prazer em poder atendê-los.